Boa tarde, capitalistas e capitalistas. Aqui é Mário Goulart. Estamos tomando nosso happy hour do Analisto nessa tarde de quase noite aí de sexta-feira, dia 28 de abril, 6h50 da noite. Saúde e um brinde para todos vocês. Desejo a vocês aí um ótimo feriado. A gente vai falar aqui um pouquinho do que tivemos de melhor e de pior aí acontecendo essa semana. Quais foram os fatos que marcaram essa semana que passou? O que tem de interessante e o que vem para a semana que vem? Um papo informal aí, sem muitos. Alguma imagem vai ter, mas eu não pretendo fazer algo muito formal, muito estruturado nessa noite. Então, a gente vai começar mostrando aqui o nosso gráfico de Fear and Greed, de otimismo, né, o nosso indicador, nosso medidor de otimismo de mercado, que vai positivo. Chegamos a estar no neutro durante a semana, tivemos uma série de preocupações aí durante a semana, mas ele voltou para o positivo, principalmente com os resultados das Big Techs que foram interpretados de maneira positiva. Tivemos aí principalmente a Meta, o nosso querido antigo Facebook, né? Que deu um resultado bom. Vamos olhar aqui como é que foi a meta durante a semana. Meta Stock. Vou colocar aqui no gráfico, mas nos últimos 5 dias foram bastante positivos. A ação acabou subindo aí no acumulado da semana. Quase 13 por 12,5%. Essa subida aqui, essa pancada forte. Tivemos aí a Amazon que protagonizou um espetáculo no mínimo interessante. Eu vou mostrar aqui também para vocês. Olha aí, a Amazon ela tinha ontem subido 4,60. Aí ela deu essa pancada aqui para cima na pré-abertura. Enquanto o pessoal foi lendo o balanço e as informações, ela puxou para baixo de novo. Volta lá e acabou fechando aqui em baixa. Hoje, inclusive, eu acho que ela vinha matando todo o resultado do dia anterior. Deixa eu ver aqui a MZN Stock. Caiu 4%. Vamos olhar aqui no final do pregão. Então ela voltou. Tudo que ela tinha ganho, ela acabou voltando. Olha aí, caiu 4%, 105,45, voltando praticamente abaixo do patamar onde ela tinha fechado aqui anteriormente. Um dia complicado aí para a Amazon. E o que aconteceu com a Amazon? Por que esse problema com a Amazon? Foi a informação que a empresa passou, o guidance de que as receitas do cloud computing da Amazon Web Services estariam em queda ou não estariam crescendo. Isso aí seria um indicativo de um problema até de recessão. Isso poderia até mostrar um pouco de recessão, porque significa que as empresas estão contratando menos serviços de cloud computing. Lembrando que, dentro do contexto geral da empresa, o cloud não é o mais importante, mas ele tem uma relevância. Aqui eu vou mostrar também esse dado para vocês aqui. Eu prometi que eu não ia ficar mostrando muito gráfico, mas eu gosto de ilustrar o que eu falo. Então vamos aqui com os dados da Bloomberg. Olha aí, esse aqui é a divisão de receitas da Amazon, né? Então você tem mais ou menos 40% delas são as lojas online, 23% os serviços de third party, ou seja, vendas para terceiros, né? Ela funcionando aí como canal. Você tem os 16% mais ou menos como web services, e esse é o ponto aqui, que o pessoal viu aqui, 21 mil no último quarto, 21 milhões 370, e aqui 21 milhões 354. Ou seja, o pessoal viu, não cresceu, o pessoal preocupou. Tem os serviços de assinatura, o Amazon Prime principalmente, os serviços de advertising, de anúncios, os serviços de lojas físicas. É impressionante, mas a Amazon tem um pouquinho de lojas físicas, ela é realmente multicanal. Isso aí preocupou um pouquinho o mercado não gostou muito dessa, dessa informação e a ação acabou voltando. Bom, eu acho que esses são os principais. Nós tivemos também, tivemos a Intel, deixa eu procurar aqui
que outras empresas foram destaque aí durante a semana. Vamos procurar aqui do S&P 100, Partial OX Index. Um minutinho só também. Vamos jogar aqui dos últimos 7 dias, quem que publicou balanços no mercado americano. Nós tivemos um monte de empresas, tivemos Coca-Cola, tivemos Pepsi, tivemos GE, tivemos GM, 3M, Verizon, McDonald's, o Google, a Alphabet, né, a Microsoft, Visa, a Boeing, Caterpillar, as farmacêuticas, Merck, Merck Company, tivemos a Eli Lilly, tivemos a Bristol Myers Squibb, tivemos a Altria, que é a dona das marcas da Philip Morris nos Estados Unidos, Marlboro e afins. Tivemos a Amgen, tivemos a Gilead, tivemos a Mondelez, tivemos hoje a Exxon e a Chevron. Foi um monte de empresas divulgando seus balanços aqui lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil tivemos Santander, tivemos a Vale, tivemos a Gol. A Gol foi uma coisa interessante também, acho que vale a pena falar um pouquinho da Gol. A Gol ela teve um processo maluco. Olha o que aconteceu com a Gol aqui. Que coisa bizarra. Nos últimos 5 dias. Hoje ela subiu 9%, mas olha a pancada para cá. Olha que interessante. A Gol ela caiu na quarta-feira, depois da divulgação do resultado. A Gol caiu e voltou a subir hoje no mercado, reavaliando aí algumas coisas. Um dos assuntos mais interessantes é que a Gol voltou a ter um lucro operacional, um lucro líquido positivo. Se a gente olhar aqui nos dados financeiros da Gol, olha só que coisa interessante. A Gol, ela... Deixa eu colocar aqui no Bloomberg para a gente. Vamos lá. Análise financeira. Estamos aí, olha só, olha que interessante. Se a gente olhar aqui as linhas de balanço, aqui está no anualizado, eu vou botar por trimestre. Vamos ver, não sei se dá para ver bem da tela aí do vídeo, mas eu vou falar para vocês. O Não, Saraiva não interessa, é Gol 4. O primeiro trimestre aqui teve uma margem líquida, ou seja, pós-custos financeiros, de 12,6% e uma margem operacional, olha que interessante, de 28,6%, ou seja, a Gol voltou a ter resultados positivos. Isso é muito legal. Deixa eu tentar pôr um zoom aqui. Vamos ver o que eu consigo colocar como zoom. Não consigo pôr um zoom melhor, mas eu acho que a mensagem interessante é que a empresa vem conseguindo aí uma recuperação interessante, então isso é positivo. Outra coisa que marcou a semana foi o total abandono do arcabouço fiscal. O arcabouço fiscal foi simplesmente varrido do noticiário, ninguém mais fala nele. Nós tivemos aí a questão da abertura da CPI dos atos lá de vandalismo do 8 de janeiro, que foi uma reviravolta interessante, porque o governo hoje está tendo que se explicar ali pela função do general Gonçalves Dias. Gonçalves Dias era um cara que a gente estudava no colegial ali, literatura para o vestibular. Eu nem lembro o que ele escreveu. Às vezes é daquelas coisas chatíssimas, mas o Gonçalves, depois da demissão do Gonçalves Dias, o governo hoje tem a incumbência de se explicar. E apesar do noticiário sempre falar, não, o governo vai ter maioria nas comissões da CPI e tudo mais, isso aí é uma incógnita, ninguém sabe o que vai acontecer, mas isso teve o poder de paralisar o debate econômico, paralisou a conversa do arcabouço fiscal e da reforma tributária, a gente nem fala mais, a gente esqueceu desse assunto. E outro assunto político que também
acabou monopolizando o debate foi a aprovação da urgência do projeto, do projeto de lei das fake news, que também tá ficando meio estranho. O Orlando Silva, que também não. Orlando Silva, para mim, era um cantor das antigas, daqueles que meu avô gostava, né? Aqueles cantores de vozeirão. Eu não lembro exatamente qual é a do Orlando Silva, mas para mim era um cantor das antigas. O Orlando Silva, deputado, acabou tendo que tirar a formação de uma agência regulatória, que seria a agência que faria a regulação das mídias sociais, das fake news. Imagina a gente tentando cortar custo no Brasil e mais uma agência governamental para definir o que é, no fim das contas, para definir o que é verdade ou não. E no fim das contas, esse negócio de fake news é interpretativo, é uma interpretação de notícia. Tem gente que concorda com algumas coisas, tem gente que não concorda. Se dizer que alguma coisa é fake news é realmente você pegar um fato que comprovadamente seja absurdo. Então é um debate muito sensível, muito delicado. É muito difícil você chegar a uma conclusão válida do que efetivamente são fake news. Muito bem, esse aí eu acho que foi um elemento importante do debate e que está efetivamente travando a discussão de assuntos econômicos no âmbito do Congresso Nacional. Bom, semana que vem tivemos também a convocação. Vamos ao pior da semana, né? Ou pelo menos o mais divertido da semana, foi a convocação do Roberto Campos Neto ao Senado para explicar por que os juros são altos e que terminou com uma série de conversas exóticas do Cid Gomes, irmão do Ciro Gomes, fazendo perguntas estapafúrdias e levando alguns até a perguntar se não era se o Cid Gomes estivesse ali com umas cachaças a mais na cabeça e munido de um trator, se ele teria avançado em cima do Roberto Campos Neto em pleno Senado. Né? Coisas interessantes que acontecem na política brasileira. Falando em juros, semana que vem temos aí a definição de juros aqui no Brasil e a definição de juros nos Estados Unidos. No Brasil, as nossas curvas de juros estão mais ou menos tranquilas. Vou mostrar aqui de novo. Volta para o nosso pai Bloomberg aqui. Praticamente ninguém aqui aposta em uma subida de juros. Parece que chegamos ao topo da curva, você não tem mais juros futuros subindo. E nos Estados Unidos ainda se aposta 80%, 83% do mercado aposta em uma subida de 25 pontos base na reunião da quarta-feira, dia 3, mas parece que vai ficar por aí. O pessoal também já começa a ver uma luz no fim do túnel. A gente vê aí o mercado parece indicar que chegaremos a 5% e depois começa a cair a partir do fim de 2023 aqui. A gente deve cruzar para baixo aqui, visando aí chegar no final de 2024 com uma taxa em torno de 4,25, alguma coisa assim. Essas são as apostas aí